Bom, iniciando aqui o primeiro ponto, que eu acredito que precisa ser revisitado ou reformulado, que é a lore do jogo. Isso aqui eu vou dividir em três partes, que é a Guerra das Facções, Ordem e Aliança no caso, a história individual dos povos, das raças e as classes. Então vamos lá, começando por Ordem e Aliança. Não tem como falar de World of Warcraft, pelo menos pra mim, sem citar Horda ou Aliança, como facção, como um geral. E sem falar do conflito, sabe? Porque a Guerra, Horda e Aliança faz parte do World of Warcraft. Tanto mecanicamente, quanto na questão da lore. O como nós chegamos aqui, tá ligado? Não tem como você falar, sei lá, da sua fase adulta sem levar em consideração a sua fase de adolescente. Isso normalmente não faz sentido, a não ser que você ficou em coma esse tempo. Mas aí considere que você é um adulto com cabeça de adolescente, porque você não passou por aquela fase, entende? Então, assim, eu acredito que esse ponto precisa ser revisto. Atualmente, assim, no meu entendimento, até onde eu tinha parado de jogar, o conflito Horda e Aliança, ele não tinha efetivamente acabado. O que tinha acontecido é que tinha dado uma trégua. Mas assim, não sei se por questões de atualizar as falas de diversos locais ou simplesmente porque não era relevante, você sente quando você vai para mapas mais extremo norte de Kalindor ou mais extremo sul que ainda tem o conflito ali, que ele ainda existe, sabe? Nos pedaços dessa nova expansão, você sente isso. Alguns personagens falam de um jeito meio caricato que os exércitos ainda se estranham, porque existe o sentimento, sabe? A guerra ali, ela é maior do que só ir matar o outro. Tá ligado? É uma questão de orgulho, de honra, é uma questão racial, sabe? Então é uma coisa muito profunda para você só meter uma expansão falando assim, não, acabou, é isso aqui, saca? E eu não tô falando que tem que, então vamos ficar fazendo guerra, 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 toda a expansão. Não, você não precisa fazer isso. O que você precisa fazer ali é levantar o sentimento de horda e aliança, seja com itens da facção, seja com relevância para o seu papel dentro da facção, né? Você fez o seu orc ou você fez o seu humano, mas você joga pela aliança ou pela horda, então você faz coisas para sua facção, certo? Lembra quando você estava em Battle for Azeroth que você fazia as missões e iam ganhando pontos com a facção, até que tinha aquele evento que era das ilhas, que era uma espécie de PVP com bot, uma coisa assim? Basicamente isso, aonde você sente que a sua facção está indo para frente, que você é parte da facção. Isso ali é importante. Por muito tempo, e assim, o jogo seguiu uma linha de você não ter tanto esse papel. Você tinha as BGs, você tinha alguma coisa assim, mas por que simplesmente não dar uma ênfase maior? Sabe? Você cria missões a respeito da facção nos diversos locais do continente ali, ou missões assim extra relacionadas à sua facção dentro dos conteúdos que você tem, por exemplo, Mítica Mais, fazer Mítica Mais só com Horda. A não ser, você pode fazer tudo, com todos os dois times. Mas faz com Horda, só com Horda ali, para você incentivar. Faz coisas mais específicas dentro da sua facção. Sinta parte da facção, sinta que a facção existe. Uma coisa que eu odeio nesses jogos online é quando eles criam coisas que não servem para nada. Ela tá ali só pra encher linguiça. Eu não entendo o porquê fazer isso, sabe? Por que simplesmente não faz uma coisa que vai durar ali? Você consegue reciclar aquilo, você consegue utilizar aquilo de forma decente. Você não precisa, sei lá, ser uma coisa que você não vai usar. Então, coloca ali mais armadura entre Horda e Aliança, mais eventos da própria Horda e da própria Aliança, saca? Missões, minigames, coisas assim, itens muito mais do que existe. Existe hoje, não tô falando que não existe, mas, cara,
Fala pra mim, você sente que você faz parte da Horda ou da Aliança quando você joga o jogo? Eu não sinto. E assim, esse pra mim é o principal ponto, porque uns anos atrás eu acabei fazendo uma tatuagem da Horda, porque a Horda tinha um significado pra mim, que é força e honra, que é isso que eles falam, né? São princípios que eu levo pra mim, força e honra. Só que depois de um tempo, a gente não que se arrepende, mas a gente pensa assim, pô, podia ter pensado melhor e não feito. Podia ter feito um te amo mãe, um trem mais clichê, né? Mas vou lá eu tatuar Horda no braço. Então assim, eu acho que não dá pra ver, mas tem uma tatuagem da Horda aqui. Então a questão é, esse conceito ele precisa ser fortalecido. Se ele existe dentro do jogo e ele é tão importante assim, porque é parte da história, por que não revitalizar, saca? Entra ali como a sua facção. Não, você não é obrigado a jogar pela facção, mesmo estando dentro da facção. Mas por que não fazer isso, tá ligado? Eu quero ser parte da facção. E aí você faz missão da facção, que eu me lembre, dentro da Horda, eu não sei como funciona na Aliança, mas dentro da Horda existiam os cargos, né? Você tinha cargos até você ser o mestre de batalha, se eu não me engano, que era o cargo do Saufeng. Cara, por que você simplesmente não vai subindo? Hierarquicamente assim, não faz sentido isso? Você jogar pela sua facção, realizando coisas para sua facção, contribuindo para sua facção, isso aí você consegue meter infinitas coisas dentro daquele espaço ali, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Eu vou tentar não me estender muito, porque quando a gente vai falando as ideias surgem e aí a gente rola muito. Mas eu tenho um roteirozinho aqui, bem resumido. O segundo ponto é as motivações internas de cada raça. Cara, acima de escolher jogar pela facção, você vai lá e olha as raças e você escolhe uma por identificação. Tem o cara, óbvio, que ele quer o meta. Então ele vai escolher pela racial, ele vai escolher, sei lá, pela sinergia. Isso, tem esse cara. Mas como a gente está falando de lore, se atenta ao cara que joga o jogo pela lore da coisa. Quando você coloca um elfo, você joga, sei lá, os primeiros conteúdos ali e as expansões que falam sobre eles e acabou. Aí você vai jogar outras histórias. Você não tem mais o contato com o seu personagem. A não ser que você fique efetivamente em Lua Prata sozinho ou com as duas outras pessoas que estão começando a jogar agora. Você vai ficar lá por quê? O que você vai fazer lá? O que tem de interessante para fazer lá? Sabe quando você vai ver uma atualização sobre a sua raça, a coisa que você gosta? Quando saiu uma expansão daqui, sei lá, 3 anos, que aí eles estão reciclando o lugar e aí colocando 20 missões. E a hora que acabar essas 20 missões, acabou. Você não vai ter conteúdo duradouro lá, você não vai ter por que ficar lá. Você vai voltar para ficar lá em Orgrimmar ou na próxima capital que o jogo meter. Sabe? Não tô falando que isso tá errado, mas por que você não tem uma valorização da raça em si, além da racial do personagem? Sabe? Você ter mais conteúdo individual da raça. Lembra, muito antigamente, você tinha. Cada raça tinha suas montarias. Cara, isso era muito top. Porque você tinha que farmar reputação com aquela raça. Só que só farmar reputação, a grosso modo, é bem chato. Quando aquilo não. É só aquilo. Quando é só aquilo. Tipo, você precisa só ficar fazendo missão repetitiva. Que você não tem profundidade ali na missão. Coloca umas missões maiores, onde você consegue introduzir personagens icônicos da raça. Eles não precisam participar do plano geral do World of Warcraft. Por exemplo, na luta contra os Sargeras lá, ou contra o Jabomon, ou sei lá, que caralho você vai enfrentar, ele não precisa estar lá. Mas dentro do contexto da raça, ele tá ali, ó. Quando você falar o nome da raça, você vai saber. Você não vai ficar só falando os mesmos caras de sempre. Porra, tem o Troll, aí você tem o Saufeng, aí você tem o Garrosh. Aí, se for um cara mais entendido, aí ele vai falar o nome de mais 3 orcs que você, tipo, pô, mano, quem que é esse fudido? Saca? Você coloca mais ali, o cara que tá jogando pela lore, joga ali, mano, ele sentir mais o gosto de estar participando
da facção, tá ligado? Da raça ali, né? Não só pela racial. Um negócio mais interessante. Eu penso assim, né? Ali você conseguir mais espaço, aí você coloca missões ali, você coloca minigames relacionados àquele povo que você encontra naquela raça, motivos para você jogar com aquela raça e gostar daquela raça. Isso não impede você de jogar com 5 outros alvos, mas cara, você ter, eu acredito que hoje um dos motivos de as pessoas terem muitos altos é porque, tipo assim, é muito vazio, tá ligado? O lance do personagem. O main é só um que você vai dedicar mais tempo pra fazer o conteúdo repetitivo. Mas ele não vai ser de grandes coisas, tá ligado? Porque o que tem pra você se apegar ali? Fora algumas cinemáticas que aparecem um ou outro personagem principal, legal, mas é só isso, tá ligado? Você pode investir muito mais. Eu acredito que investindo muito mais nesse ponto, você joga muito mais com aquela raça, muito mais com aquele personagem, gosta muito mais. E aí, partindo para o terceiro ponto, né? Para finalizar esse episódio aqui. As classes. Cara, eu acredito que as classes precisam de ter um envolvimento maior, individual maior. Você tem guerreiros, dentro de guerreiros você tem o proteção, fúria e o armas. Eu acredito que cada um é individual, apesar de são 3 guerreiros, são individuais. Por que você não tem coisas específicas para eles? E você tinha, quando no Legion, você tinha o salão das classes, e para você pegar a arma da classe, você tinha que fazer aquelas missões. Cara, ponto. Esse é um ótimo sistema. Esse era um ótimo sistema. Você tinha um salão de classe que tornava as classes únicas. A outra classe não ia acessar o seu salão. E você tinha armas individuais. Você tinha uma história individual para aquilo ali. Ponto. Que sistema foda. Que sistema ótimo. E aí, ele acabou perfeito. Eu acho que todas as coisas têm que ter um começo, meio e fim. Só que a classe não acabou. E por que você não simplesmente coloca mais engrandecimento na classe? Você tem missões no seu salão de classe. Pô, liberou missão nova para a classe tal. Ali você consegue ensinar o cara a usar a reflexão do guerreiro. Você consegue usar a interrupt. Você consegue usar a smoke do Rogue. Tá ligado? Você consegue passar mais conhecimento a respeito da classe pro jogador. Porque se você simplesmente não aproveita isso, cara, essa ideia grande que foi o Class Hall, mano, você só jogou o conteúdo fora. Você jogou um conteúdo muito foda fora. Isso não faz sentido nenhum, tá ligado? Eu não consigo imaginar que não faz sentido. Você tem o Cavaleiro da Morte. Cara, tem toda uma expansão focada no Cavaleiro da Morte. Você tem arqueiros. E você não tem mais nada ali, tá ligado? Os Cavaleiros da Morte simplesmente estão vagando por Azeroth, fazendo nada. Pensa assim, já é estranho os Undeads ficarem fazendo o que eles fazem, né? O morto-vivo andando por aí. Mas os Cavaleiros da Morte, eles tinham em específico uma finalidade, tanto que eles têm esse nome. Por que você não tem um avanço maior nessa história? Sabe? Os caçadores. Beleza, naturalmente o caçador vai ficar caçando. Mas por que você não tem um envolvimento maior? Você tem personagens importantes que remetem às classes, né? Você tem o Turalion, que é um paladino. Você tem a Valéria, que é uma Hunter, né? A Sylvanas também era Hunter. Você tem o Troll, que é um xamã. Mas por que você não tem mais envolvimento disso com as pessoas da sua classe, né? Com os membros da sua classe? Isso torna o jogo muito maior. Percebe como cada um desses 3 pontos agrega muito para o jogo individualmente e coletivamente? Sabe? Qualquer um desses 3 pontos que você escolher, sem escapatória, muda muito do jogo. O que você colocar ali muda muito. Você coloca uma zona inicial. Isso é realmente uma crítica. Uma zona inicial que não agrega muito, não ensina muito ali pro novo jogador, porque o World of Warcraft tem muita mecânica, sabe?
você tem um posicionamento, você tem que fazer coisa X, você tem que fazer coisa Y, você tem dano por segundo, você tem dano bruto, você tem mitigação de dano. Então, assim, e é diferente. Cada classe faz a mesma coisa, só que de forma diferente. Então, por que não ensinar para cada classe? Porque se eu vou jogar de guerreiro, depois eu jogar de druida, são coisas diferentes. O conceito é o mesmo, né? O druida guardião e o guerreiro, os dois têm que tancar. Beleza, entendemos isso. Mas. Como é que eu vou falar? Mas o modo como você vai fazer isso, o ponto como você vai fazer isso é diferente, sabe? O guardião, ele tem que ficar mudando de forma para ser mais efetivo, certo? O guerreiro não vai ficar mudando de forma. E ele não só tem que entrar na frente, você tem que saber como que funciona mecanicamente. Então coloca esse exemplo, saca? Percebe? 3 pontos, 3 ajustes, os 3 juntos. Mano, impossível você falar que esse jogo é ruim. Porque você joga com a classe que você gosta, com a facção que você gosta, na história que você gosta. Top. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acredito que vai ser conteúdo em game. Então, valeu por assistir até aqui.